Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e também no meu IGTV no Instagram. E o vídeo de hoje é super especial porque eu quero conversar com vocês a respeito de uma competência, de uma habilidade, de uma qualidade que cada vez mais tem se feito necessária desenvolver em nós e não só na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, mas que é uma competência cada vez mais fundamental para você, que é líder, que é gestor, que sonha em ser um líder, que deseja crescer na empresa onde você trabalha. E se você não conseguir desenvolver essa habilidade, cada vez mais vai ficar difícil de você conseguir cargos maiores, de almejar cargos maiores. Porque eu vou explicar ao longo desse vídeo como é que funcionavam algumas coisas antigamente e que hoje já não existem mais, que hoje já caíram por terra, que já não valem mais e que pode ser que você ainda pratique e que você vai começar a entender que não é um comportamento que vai te levar para onde você deseja, que vai te manter onde você está, muito pelo contrário. Quanto mais você aprender a desenvolver essa competência, desenvolver essa habilidade, maiores são as chances de você tornar-se único no seu trabalho, único no seu negócio e cada vez mais mostrar o seu diferencial. Então, eu quero conversar com vocês. Eu já compartilhei aqui um livro do Daniel Goleman. Todas as vezes que eu falo dele, eu falo que eu sou apaixonada pelos livros dele. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, que a gente estuda tanto hoje em dia, que a gente ouve tanto hoje em dia. Mas dentro do livro dele, ele vai falar sobre 4 competências que a gente precisa ter para desenvolver de fato a nossa inteligência emocional. E uma delas é a que eu mais tenho experimentado e a que mais eu tenho vivenciado nas empresas em que eu tenho trabalhado como consultora, porque nós conseguimos de fato assim e de quase imediato identificar as pessoas que têm essa habilidade e como o comportamento delas é diferente e como consequência, como resultado delas é totalmente diferente. Hoje eu quero conversar com você sobre domínio próprio. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. O Daniel Goleman, na verdade, ele fala como autorregulação, autogestão ou autocontrole, que é similar ao domínio próprio. E eu quero explicar para você o que é esse domínio próprio e como você pode aprender a desenvolver isso para conseguir melhores resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Então, assim, eu anotei aqui só para não esquecer de falar para vocês. O domínio próprio é a capacidade de manter-se no comando das suas ações e das suas reações. É a característica daquele que não age no primeiro impulso. O Daniel Goleman vai falar sobre a autorregulação e sobre essa autogestão, que é essa habilidade do respirar antes de tomar uma ação, respirar antes de falar alguma coisa, respirar, ter a consciência do que está acontecendo antes de dar um passo a seguir. Eu sempre compartilho também que eu tive uma experiência com um gestor que sempre falou isso para mim, sobre cuidado ao ser reativa, e isso sempre me livrou de muitas ciladas. E o que eu vejo, infelizmente, hoje em muitas empresas, é que existem muitas pessoas, a maioria das pessoas ainda são reativas, ao invés de terem esse domínio próprio. Eu estava assistindo uma palestra e o palestrante ainda brincou, ele falou, olha, a gente tem a arte de dominar ao próximo. Então, dominar ao próximo é algo nato, nossa, a gente sabe fazer com domínio sensacional, mas quando é domínio próprio, realmente a gente não consegue fazer isso de uma forma eficiente. E o legal é que você pode fazer uma autoanálise aí e falar, nossa, Jéssica, eu não tenho domínio próprio nenhum, ao longo de tudo que eu vou falar aqui, que são algumas características. Mas eu quero dizer para você que a construção e o desenvolvimento desse domínio próprio, ele é gradual, ele é um processo que acontece. Nada na nossa vida ele vai simplesmente, olha, agora eu tenho paciência e de repente eu tenho paciência. Agora eu tenho bondade, de repente eu tenho bondade. As coisas não funcionam assim. As coisas, os nossos comportamentos, eles são desenvolvidos ao longo da nossa caminhada. E aí, o porquê que é muito legal quando a gente fala de domínio próprio, a gente falar sobre inteligência emocional. Porque lá no livro, então, do Daniel Goleman, ele vai falar que a primeira etapa, antes mesmo do domínio próprio, é o autoconhecimento.
Por que esse autoconhecimento é tão importante? Porque eu preciso primeiro perceber os momentos em que eu não tenho inteligência emocional. Eu preciso primeiro me enxergar como com ou sem domínio próprio. Quais são as situações em que eu perco o equilíbrio? Quais são as situações em que eu não consigo me controlar, que eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções? Quais são essas situações hoje na sua vida? Você conhece isso? Você tem esse autoconhecimento para perceber o que de fato te tira do sério, por exemplo, o que muitas vezes te torna reativo e como você realmente reage às situações? O quanto isso é benéfico ou não? O quanto isso te mostra que você tem domínio próprio ou não? Me responda aí mentalmente para ver se faz algum sentido tudo que eu estou falando aqui para você. O domínio próprio, ele é um desafio interno, ele é um jogo interior. O tempo todo eu comigo mesma, você com você mesmo, lidando com esse turbilhão de sentimentos, com algumas frustrações, com os medos, com as raivas, com tudo que a gente sente ao longo do nosso dia, e ao longo do tempo é que você vai construindo de fato esse domínio próprio. O que é muito legal é que se a gente colocar uma palavra similar, seria temperança. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. E a temperança, se a gente colocar numa frase, a gente vai falar que aquele homem, ele é temperado. Então, ele é um homem que tem a temperança, ele é um homem temperado. Que isso nada mais é do que uma pessoa equilibrada. E o domínio próprio é justamente isso. É esse equilíbrio entre o que eu sinto e o que eu faço. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero falar, entre o que de fato eu falo, ou como eu reajo, ou como eu tomo uma ação, ou como eu tomo uma decisão. Então esse equilíbrio é que é fundamental. E presta bem atenção, porque isso não importa se você é líder ou se você é só gestor não. Se você é líder, se você é gestor, se você é colaborador, se você é empreendedor, se você tem uma MEI, não importa. O domínio próprio é que alavanca muitas vezes as nossas vidas no momento de decisão. Eu já vi muita gente, muitos líderes se vangloriarem por conta de um comportamento que antigamente era aceitável. Então talvez você conheça alguma pessoa assim. É aquele gestor que quando está falando e está muito estressado, bate na mesa, bate a porta, levanta a voz com todo mundo, perde as estribeiras, precisa descarregar tudo aquilo. E esse perfil, eu já conheci pessoas que se vangloriam de ser assim. Eu sou assim mesmo, é o jeito que eu extravaso, é o jeito que eu boto ordem na casa, que eu mostro aqui quem tá mandando também. Isso é importante pra mim. E eu também já vi muito o oposto, que são pessoas extremamente apáticas, que não reagem a nada, que não esboçam nada, e também não fazem muita diferença onde eles estão. O fato é que você não pode nem ser. Não pode. O fato é que você não deve ser nenhum e nem o outro. É aí que entra a temperança, é aí que entra você ser temperado, é aí que entra você ter equilíbrio, você ser uma pessoa equilibrada. Você sabia que a ansiedade, ela está diretamente ligada ao domínio próprio? Mas diretamente. E é muito legal porque quando você começa a desenvolver o domínio próprio, você começa a aprender a controlar a sua ansiedade. Você aprende a lidar com isso. E a gente está falando de um sentimento que infelizmente hoje domina as nossas vidas, domina o mundo, é uma das doenças que mais afetam o ser humano como um todo hoje na Terra, é uma das doenças psicológicas que mais existem, que mais se manifesta nas nossas vidas, e isso em todo o mundo. Então, se a gente aprender a identificar e aprender a desenvolver o domínio próprio, como consequência, a gente vai aprender a controlar a nossa ansiedade também. E eu tenho certeza que você quer aprender a fazer isso, certo? E quando a gente desenvolve o domínio próprio, na verdade, a gente gera o sentimento de paz, de equilíbrio, e a gente consegue, de fato, mudar alguns dos nossos pensamentos. Porque a gente toma o controle, a gente toma as rédeas daquilo que a gente está pensando de forma automática. A gente transforma os nossos sentimentos e a gente gera melhores ações. A gente começa a agir de uma melhor forma. E isso, então, se você é um gestor ou uma gestora, é fundamental que você aprenda a desenvolver.
Eu fiz um post semana passada, né, falando que antigamente os homens trabalhavam com os braços, né, com os músculos. Hoje é muito necessário trabalhar com a cabeça e no futuro, que já é hoje também, a gente precisa trabalhar com o coração. E o trabalhar com o coração é de fato ter inteligência emocional para trabalhar com todas as nossas emoções. Algumas características do domínio próprio para você ver se você tem ou se você precisa desenvolver. Domínio próprio é aquela capacidade de respirar antes de responder, medir as palavras antes de falar, pensar e sentar para planejar antes de agir. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a fazer uma análise minha, porque eu amo autoconhecimento, então aplico primeiro na minha vida. E aí eu comecei a entender que muitas das ciladas que eu já entrei na minha vida e que não era o momento e que não era para ter acontecido, foi porque eu não tive o domínio próprio para pensar sobre aquilo, para lidar com aquela situação, para planejar antes de realizar. Quantas vezes a gente atropela as coisas na nossa vida e quando a gente começa a fazer essa autoanálise, eu desconheço alguém que vai falar, nossa, eu tenho domínio próprio total da minha vida, nem os monges, nem aquela monja famosa. Pode ter certeza que isso não existe, a gente está em desenvolvimento, a gente está em evolução, mas eu acredito muito que a gente pode transformar, a gente pode se transformar quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente perceber quais são os momentos em que está faltando esse equilíbrio na nossa vida. E aí, o domínio próprio não é algo que a gente faz só na nossa vida profissional, ele está relacionado àquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente compra. Quantas vezes faltou domínio próprio para você lidar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais? Quantas vezes a gente vê que besteiras acontecem aí fora porque uma pessoa não teve domínio próprio e aí encontrou com outra pessoa que também não tinha o domínio próprio e o resultado não foi bom. Então, é muito mais comum a gente encontrar pessoas que querem de fato desenvolver o domínio do próximo, mas são poucas as pessoas e são as pessoas que têm se destacado, e é isso que eu quero deixar claro aqui para você. São as pessoas que têm se destacado, as pessoas que estão procurando olhar para si, se desenvolver e aumentar o seu domínio próprio. Quantas dessas ações entre comer, beber, comprar, falar, brigar, quanto de tudo isso, faça aí uma análise agora em você. Você não teria feito se tivesse um equilíbrio melhor, se tivesse um autocontrole melhor, se tivesse se desenvolvido melhor. Quantas vezes você teria conseguido falar com o teu liderado de uma forma muito mais eficiente? Quantas vezes você, liderado, conseguiria expor muito mais a sua opinião, o seu ponto de vista, se você de fato conseguisse lidar com esses sentimentos antes de tomar qualquer atitude? Ao invés de se precipitar. Então, líderes com domínio próprio são os líderes e é o perfil de liderança que as empresas hoje estão buscando. Então, faça essa autoanálise hoje de como você tem desenvolvido ou não o seu domínio próprio. Esse período aqui de pandemia tem sido um período muito complicado para muita gente, para todos nós, mas tem sido também um período particularmente de aprendizado, de crescimento, de busca. Tenho desenvolvido muito mais leitura, por exemplo, e assistido muito mais coisas pertinentes e que vão gerar crescimento. E o que você tem feito para aprender a lidar com tudo isso? Aprender a lidar com essa sua ansiedade, que pode sim nos levar para o buraco se a gente não conseguir lidar com ela, pode levar a sua empresa para o buraco, pode levar a sua equipe para o buraco. Como é que você tem lidado com isso? Quais são as habilidades que você tem desenvolvido? E o mais legal que eu falo para você que é gestor e que é líder, é que quando você começa a perceber que, cara, dá resultado mesmo, as coisas funcionam, quando eu começo a desenvolver isso em mim, o mais legal para você que é o exemplo e referência para outras pessoas, você começa a querer desenvolver isso nos outros também. Então, você começa a perceber na sua equipe onde é que está faltando domínio próprio, em que situações estão faltando e o quanto isso tem impactado o seu resultado. Então, fica a dica para você, comece a pesquisar sobre isso, comece a ler, comece a se enxergar, comece a se olhar nesses momentos, qual foi a sua reação, a sua postura, o que você poderia ter feito de forma diferente e como você pode, de fato, desenvolver a inteligência emocional
para ter melhores relacionamentos, melhores resultados e uma vida muito mais leve e uma vida muito mais feliz, que hoje é o que todos nós buscamos, que é a qualidade de vida e nos sentirmos realizados naquilo que a gente faz, tá bom? Dica de hoje é essa, eu espero que você tenha gostado e que você comece a desenvolver o domínio próprio. Um abraço e até mais!